Agora que eu sou oficialmente italiana, eu quero contar pra vocês como foi o processo de tirar a minha cidadania italiana por via administrativa. Então eu vou explicar tudo pra vocês como funciona desde o começo, como que você começa, como faz a pasta de documentos, quais são as vias de reconhecimento disponíveis pra você, como você sabe pra saber qual é a via que você pode fazer, os valores, o tempo, tudo que você precisa saber se você tem vontade de se tornar um cidadão da Itália, da Europa e tirar o seu passaporte vermelho. O processo da minha cidadania começou em 2020. Vou contar pra vocês como foi o meu processo, o meu tempo e as variações que esse tempo pode sofrer. Bom, como que tudo isso começou pra mim? Em 2020, eu resolvi começar o processo da minha cidadania. Eu sempre soube que eu tinha descendência italiana, porque isso era muito claro pela parte do meu pai. Então, meu pai sabia que ele tinha avós italianos, meus bisavós italianos vieram para o Brasil fugindo da guerra. Então, eles formaram uma comunidade aqui no Brasil. Meu avô e a minha avó são filhos de descendentes de italianos. Então, o que eu tinha para começar esse processo? Eu tinha pouca coisa, para falar a verdade. Eu sabia que eu tinha descendência italiana. Algumas pessoas nem sabem que têm o direito à cidadania. E aí eu vou recomendar para vocês uma forma de vocês descobrirem se vocês têm direito a ter a cidadania. Como eu já sabia, eu juntei todos os documentos que eu tinha, que eram poucos. Então eu tinha os documentos do meu pai e eu tinha a certidão de casamento da minha avó com o meu avô. A certidão de casamento da minha avó com o meu avô informava de quem eles eram filhos e da onde os pais deles eram. Então falava que os meus bisavós, né, eu tinha 4 bisavós, 3 deles eram nascidos na Itália e o único que não era nascido na Itália, que era nascido no Brasil, era filho de um italiano também. Então eu tinha basicamente 4 caminhos para seguir. Mas qual o caminho que você vai seguir depende um pouco. Às vezes você tem um caminho só, às vezes você tem mais de um. Como que foi que eu descobri qual era o melhor caminho para mim? Eu decidi fazer a minha cidadania italiana com a assessoria de um escritório de advocacia especializado em cidadania italiana. Por quê? Porque no final das contas, isso ia me economizar tempo e dinheiro. As assessorias e os escritórios que são especializados em cidadania italiana, eles têm softwares, bases de dados, livros, informações, meios de encontrar informações e documentos que a gente não tem. Então, tem pessoas que demoram 2 anos para construir uma árvore genealógica que um escritório consegue resolver em meia hora, porque eles têm ferramentas especializadas para isso. E um outro ponto muito importante é você tomar cuidado com qual assessoria você vai fechar o seu processo. Porque quando eu cheguei aqui na Itália, eu conheci pessoas que estavam fazendo a cidadania italiana e elas me disseram, por exemplo, o valor que elas gastaram com a assessoria delas. E aquilo claramente demonstrou para mim que elas estavam sendo enganadas pela assessoria que elas escolheram. Então, eu vou recomendar a assessoria que eu usei para vocês, porque o trabalho deles foi impecável, super responsável, super justo, super cuidadoso. Foi assim, eu recomendo de olhos fechados, porque eu realmente me senti muito bem cuidada, assessorada de uma forma justa e responsável. Eu fiz através da assessoria do escritório da Baú Porto e Couto, que fica no sul do Brasil. Já recomendei para várias pessoas que também começaram a fazer o processo com eles e também gostaram muito do serviço deles. E eles não vão te enganar, como aconteceu com o meu amigo, que acabou gastando 50 mil reais num processo que não era para custar nem 1/3 disso. Então, quando eu decidi fazer através desse escritório de advocacia, eu cheguei para eles e falei, seguinte, eu tenho isso aqui, eu tenho esses documentos. E aí eles falaram, beleza, agora é com a gente. Rapidamente, eles identificaram qual era o caminho mais fácil para mim. Através dessas ferramentas, esses bancos de dados que eu falei para vocês que esses escritórios têm, que eu não tenho. Inclusive, eu tenho um amigo que ele já tinha tentado encontrar a documentação da cidadania dele. Ele chegou a investir um tempo viajando para cartórios no Brasil, tentando encontrar documentos que ajudassem ele a fazer a ligação dele com o italiano para comprovar, né, a hereditariedade e a cidadania. Ele não conseguiu e desistiu. E aí eu recomendei esse serviço para ele e a assessoria da Baú Porto e Couto conseguiu encontrar um caminho para ele e ele tirou a cidadania italiana também, para vocês verem a diferença que faz ter uma assessoria que é especializada num serviço do qual a gente não é especialista. E nem todo mundo tem o tempo para desprender para fazer isso. Posso dizer que vale a pena investir. Depois que eu entreguei esses primeiros documentos que eu tinha, que eram poucos, eles identificaram qual era o melhor caminho para mim. Rapidamente eles já sabiam qual era o sobrenome do
dos disponíveis que eu tinha, porque eu tinha mais de um caminho, né? Algumas pessoas terão apenas um caminho, terão outro, um que é mais fácil, mais difícil, enfim. Identificaram qual era o caminho mais fácil pra mim, e por incrível que pareça, foi o caminho do meu tataravô. Eu tenho 3 bisavós italianos e um tataravô italiano. E foi através dele, o Basilio Canali. Basilio Canal, na verdade. O Canali foi um erro de cartório que acabou chegando na minha avó como Canali, o sobrenome dele. O Basilio Canal é o tataravô pelo qual eu tirei a minha cidadania, e ele morava numa cidadezinha a 1 hora de Veneza. E eu sei disso porque a Baú Porto e Conto encontrou a certidão de batismo dele, porque na época que ele nasceu, né, em 1867, não existia nem certidão de nascimento, era certidão de batismo que era feita na igreja, numa cidadezinha bem pequena que ficava mais ou menos a 1 hora de Veneza, no norte da Itália. Depois de encontrar esses documentos, qual é o caminho? Então, o que acontece é, você vai chegar numa assessoria como a Baú Porto e Conto, sabendo que você tem direito à cidadania italiana. Se você acha que você tem, mas você não tem certeza, eles fazem uma pesquisa inicial gratuita com você para identificar se você já tem direito à cidadania. Se precisar de uma pesquisa um pouco mais profunda, eles vão te avisar, mas em muitos casos, com uma pesquisa rápida, superficial, que eles fazem gratuitamente, eles já conseguem dizer se você tem direito à cidadania italiana. Muitas pessoas têm direito e nem sabem disso. Então entre em contato com eles para descobrir se você tem direito a essa porta no mundo. Cheguei lá com os meus documentos, eles identificaram qual era o melhor caminho para mim, e aí o que acontece depois que você descobre qual é o caminho, né? Como foi no meu caso, a gente vai atacar por esse tataravô aqui. Pela linha do meu tataravô, tinha uma questão importante que era através da minha avó. Então esse tataravô, ele era bisavô da minha avó. É isso, bisavô da minha avó. Bisavô da minha avó. E quando tem uma mulher na linha da hereditariedade, porque a partir do momento que você encontra, né, um caminho, você tem que provar e ligar o italiano até você. Então a gente tinha que ligar esse tataravô a mim. Por esse caminho passava pelo meu tataravô, meu bisavô, minha avó, meu pai e eu. E sempre que tem uma mulher envolvida nessa linhagem, tem alguns pontos que você tem que prestar atenção. Se o filho dessa mulher, pelo qual você está tirando a cidadania italiana, né? Então, no caso, o filho da minha avó, que é o meu pai, tiver nascido antes de 48, eu só posso fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana por via judicial, que é um processo em um tribunal da Itália. Por que isso? Por causa de questões de direitos civis das mulheres daquela época. Como meu pai nasceu em 52, então o filho da mulher que está envolvida no meu processo nasceu depois de 48, eu pude fazer o reconhecimento por via administrativa, que é o ir para a Itália e finalizar o processo pessoalmente. Eu vou explicar melhor mais pra frente nesse vídeo quais são as vias de reconhecimento para vocês entenderem melhor, mas o ponto aqui é que eu aprendi com a Baú Porto e Conto, inclusive. Quando tem uma mulher na linha da hereditariedade que liga você até o seu italiano, tem que prestar atenção quando o filho dessa mulher nasceu. Vou dar um exemplo para vocês para ficar ainda mais claro. A minha avó, que é a mulher dessa linha, teve 2 filhos, tá? A minha tia e o meu pai. A minha tia nasceu antes de 48. Então, se a minha prima, filha da minha tia, quiser fazer o reconhecimento da cidadania dela, ela não vai poder fazer por via administrativa, como eu fiz. Porque a mãe dela, que é a minha tia, filha da minha avó, nasceu antes de 1948, porque é uma filha mais velha. Como eu sou filha do meu pai, e o meu pai, que também é filho da mesma avó, nasceu depois de 48, ele nasceu em 52, eu posso realizar o reconhecimento da minha cidadania por via administrativa, que é o que finaliza na Itália. A questão é que você vai conseguir finalizar o seu processo de qualquer forma, mas a via que você vai fazer o reconhecimento vai ser diferente. No meu caso, eu podia escolher se eu queria fazer por via judicial, que é o processo no tribunal, ou se eu queria ir para a Itália finalizar o processo. Uma pessoa que tem uma mulher na via materna, e o filho dessa mulher que está passando a cidadania em diante para você nasceu antes de 48, 1948, você não vai poder fazer por via administrativa, você só vai poder fazer por via judicial. Essa é a diferença. Se em vez de bisavô eu tivesse bisavó nesse processo, então supondo que fosse assim a minha linhagem, usando como exemplo, meu tataravô, bisavó, avô, pai e eu. A minha bisavó com certeza teria tido um filho, o filho do, sei lá, meu avô, por exemplo, fictício, um avô fictício,
antes de 48. Então eu não poderia fazer a cidadania por via administrativa como eu fiz. Eu teria que fazer por processo judicial, que é um tribunal, um processo feito no Tribunal da Itália. Espero que isso tenha ficado claro. Vamos seguir em frente. Então, depois de entender o caminho, entender essas particularidades que podem fazer a diferença, são feitas as emissões das certidões. Então, você vai ter que emitir, e aí a assessoria vai te ajudar a fazer isso, todas as certidões que ligam você até o italiano. Então, a minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento do meu pai, certidão de casamento, da minha avó, do meu bisavô e do meu tataravô foi a certidão de batismo, que era uma certidão de nascimento da época, na Itália. Então, todas as certidões brasileiras até chegar na certidão do italiano. Todas essas certidões precisam ser emitidas em inteiro teor e elas vão passar por uma análise para saber se tem algum erro ou algum detalhe que possa atrasar o processo. Por exemplo, antigamente, filhos que eram tidos fora do casamento eram colocados como filhos ilegítimos nas suas certidões. Isso, quando acontece na linhagem de alguém, tem que ser corrigido, tem que ser tomado cuidado, porque é como se ele não passasse o direito, entendeu? Então precisa também ter tomado cuidado de analisar essas certidões para ver se teve um caso desse tipo, para ver se, por exemplo, algum dos seus ancestrais da sua linhagem não se naturalizou no Brasil, porque se naturalizou brasileiro, como se ele revogasse, né, renunciasse do direito dele de ser italiano e também não passa a cidadania para frente. Então tem detalhes como esses que precisam ser analisados e uma assessoria vai te ajudar a entender muito melhor do que descobrindo sozinho no Google se tem algum detalhe na sua certidão que precisa tomar cuidado, que precisa corrigir. Então a análise que é feita nessas certidões, ela não só te ajuda a entender quais serão as suas opções de vias de reconhecimento, né, que é como você vai finalizar o reconhecimento dessa cidadania, que é o que eu estava explicando antes, de via judicial e administrativa, como também ver se tem algum erro que precisa ser corrigido. Essas questões dos erros vão ser mais importantes se você for fazer de um reconhecimento ou outro. Eu vou explicar sobre isso. Muitas certidões sofreram erros nesse caminho, como se fosse um telefone sem fio. Então, por exemplo, as minhas certidões, várias tinham erros, tá? Erros de data, erros de nome, e você precisa entender quais são esses erros, se esses são erros que precisam ser corrigidos ou não, para você fazer a montagem da sua pasta de documentos. Se você for fazer o reconhecimento por via judicial, que é esse que eu comentei que é feito no Tribunal da Itália, você não vai precisar inicialmente fazer a correção, que a gente chama de retificação das certidões, a não ser que seja um erro específico muito sério que precisa ser corrigido. Mas em geral, 90% dos casos das pessoas que fazem por via judicial não precisam fazer as retificações. Então você vai montar a pasta de documentos, traduzir, fazer o apostilamento em AIA, que é o que faz um documento ser válido em outro país, e dar entrada no Tribunal de Roma. Se você for fazer o reconhecimento por via administrativa, que foi o que eu fiz, que é ir para a Itália finalizar o processo, diretamente, pessoalmente na Itália, as retificações são muito importantes. Então, como eu decidi fazer por via administrativa, eu tinha essa opção, eu tinha que fazer as retificações de todas as minhas certidões. Então, em geral, o processo da montagem da pasta, ele vai demorar de 6 meses a 1 ano e meio, dependendo se você vai precisar fazer essas retificações ou não. O meu processo demorou um pouco mais porque eu tive que fazer as retificações pela via de reconhecimento que eu quis fazer aqui na Itália. As retificações demoram para ficar prontas, porque, por exemplo, as retificações, elas precisam de uma ordem, de uma permissão de um juiz. E essa ordem do juiz pode demorar até 6 meses para sair. Então, eles analisaram as minhas certidões, viram quais eram os erros que precisavam ser corrigidos, fizeram um requerimento para o juiz, e esse juiz demorou aí uns 6 meses para responder, aprovando as minhas retificações. Então, beleza, pode corrigir as certidões dessa garota. E aí, o que acontece? Essas ordens são enviadas para os cartórios, porque cada certidão vem de um cartório diferente. Os cartórios têm que fazer as retificações, e aí, depois de feitas as retificações, nós emitimos todas as certidões novamente, porque agora elas estavam retificadas, né, estavam corrigidas, e aí sim eu pude finalizar o processo da minha pasta, que foi, depois de retificar as certidões, traduzir as certidões e fazer o apostilamento, que é a apostila em AIA, né, que se chama apostilamento em AIA, para validar esses documentos internacionalmente. Esse processo da montagem da pasta tem que ser feito para qualquer via de reconhecimento, que eu vou explicar agora para vocês como funciona, mas se você for fazer pela via judicial, você não precisa retificar no início, porque 90% das pessoas que fazem por via judicial não precisam fazer as retificações. Se você fazer por via administrativa, precisa sim retificar as certidões, você vai dar entrada no seu processo, e aí a assessoria vai te dizer se você vai precisar retificar ou não. E aí, quais são as vias de reconhecimento
explicando valores, tempo de processamento e tal. Existem 3 vias de reconhecimento, tá? A primeira é o reconhecimento através do Consulado Italiano do Brasil, que apesar de ser o mais barato, custa 300 euros, ele demora aí de 10 a 15 anos para fazer o reconhecimento da sua cidadania, o que eu não tinha nem um pingo de paciência para esperar. As outras vias são a judicial e a administrativa, que eu já falei aqui para vocês um pouco sobre elas. A judicial é quando você dá entrada no processo da sua cidadania por um processo no Tribunal de Roma. Você praticamente está processando o tribunal para tirar a sua cidadania. E a via administrativa é quando você vem aqui na Itália e dá entrada numa subprefeitura de um bairro pequeno, numa cidade aqui da Itália, pedindo o seu direito de cidadania sanguínea. A via judicial, ela demora mais ou menos 2 anos para fazer o reconhecimento, então é muito mais rápida do que pelo consulado italiano. Pela via judicial, você vai precisar contratar um advogado italiano para te representar no tribunal da Itália, e aí esse advogado italiano tem o valor de 3.100 euros, mais ou menos, tá? Vai depender de quando você tá vendo esse vídeo, do advogado, mas é mais ou menos isso. Vamos pôr 3.100 euros para o advogado. O legal do processo da via judicial é que você pode dividir com outras pessoas. Então você pode incluir pessoas no processo, filhas, sua mãe, seus primos, um monte de gente que for usar a mesma pasta. Então você vai dividir os custos da montagem de uma pasta e você vai dividir o custo desse advogado. E como é que funciona? Para uma pessoa, o advogado italiano custa 3.100 euros. Quando você for adicionar alguém no processo, custa mais 200 euros. Não é 3.100 euros por pessoa. Cada pessoa adicionada custa mais ou menos 200 euros. Então, se forem 6 pessoas fazendo o processo, vai dar 4.100 euros divididos por 6 pessoas. Dá 600 e poucos euros para cada um. Fica muito, muito, muito em conta. É uma ótima alternativa, principalmente se você tem outras pessoas para dividir o processo com você. Eu não tinha ninguém para dividir comigo, porque eu sou filha única, meu pai já morreu, a minha tia também não tinha interesse, enfim. Então, eu resolvi fazer por via administrativa, até porque eu sou nômade, eu já queria passar um tempo aqui na Itália, queria viajar pra cá, então eu decidi fazer assim. A via administrativa, ela é a mais cara, porém, ela é a mais rápida. Então, a sua cidadania italiana, quando você vem pra Itália, ela vai demorar aí de 30 dias a 3 meses pra ficar pronto. E aí eu escolhi contratar uma outra assessoria separada da Baú Porto e Couto pra me ajudar nesse processo daqui, porque ele também é cheio de detalhes, de comune, de não sei o que, enfim, tem muitos detalhes envolvidos. E a assessoria que eu escolhi, ela já vinha com a hospedagem, porque quando você vem fazer por via administrativa, você tem que alugar uma casa, você precisa ter um certificado de residência de uma casa aqui na Itália, então comprovar que você está morando aqui por um tempo para ter direito a tirar a cidadania. E se eu fosse fazer isso por conta própria, eu ia ter que encontrar uma casa, eu ia ter que negociar com a pessoa, sabe? Ia ser uma coisa um pouco mais conturbada. Então essa assessoria que eu contratei para me ajudar a finalizar a via de reconhecimento aqui na Itália, já vinha com a hospedagem incluída, com o certificado de residência para eu tirar minha cidadania italiana. Se eu tivesse decidido fazer por via judicial, eu não precisaria ter contratado essa assessoria, eu ficaria apenas com a Baú Porto e Couto, porque eles conseguem te ajudar por todo o processo da via judicial, mas eles ainda, pelo menos, não fazem o processo da via administrativa. Então eu contratei uma outra assessoria separada para finalizar esse processo aqui. Eu acho que a via judicial vale muito a pena, principalmente se você não tem tempo para vir para cá e se você tem bastante pessoas para dividir com você. Os gastos que eu tive aqui na Itália, né, eu tive que pagar a assessoria, que foi 3.500 euros, para residência por até 3 meses, e aí eu tive que pagar a minha passagem, o seguro viagem, a alimentação enquanto eu tava aqui, as viagens que eu fiz, então realmente é um custo maior, mas se você tem pressa, se você tem urgência em tirar a cidadania por algum motivo, é a melhor alternativa. Eu gostei muito de estar aqui e tal, mas o importante no final é a gente conseguir adquirir essa porta pro mundo, né? A cidadania italiana, ela abre não só portas para a Europa, mas para intercâmbios, para possibilidades de vida que você vai poder passar para os seus filhos e poder experimentar mais como é viver a qualidade de vida em um outro lugar do mundo. Então é um investimento que vale muito a pena e que eu recomendo para todo mundo que eu posso. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse processo, sobre algo que eu falei, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Se eu não souber, eu vou lá perguntar para Baú Porto e Couto e respondo aqui para vocês de novo. Eu tô muito feliz com minha cidadania italiana e eu realmente desejo que mais pessoas consigam conquistar o direito de serem mais livres, né? De conquistarem essa liberdade, segurança, qualidade de vida, serem cidadãos do mundão grande, maravilhoso que a gente tem. Um beijo e até o próximo vídeo.